convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, texto que nós vamos refletir nesta manhã. Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas, capítulo 23, do 39 ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 23, a partir do 39. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: "Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também." Porém, o outro respondeu, dizendo: "Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal." Então disse: "Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei." Jesus respondeu: "Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso." Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, tua palavra lida e a tua palavra revelada em Jesus. Agora nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra se revele a cada um de nós através da ação do teu Espírito Santo. Possamos compreender, ó Deus, o tamanho do teu amor por nós e possamos, ó Deus, desfrutar desse precioso cuidado, ó Deus, do Senhor com cada um de nós. Fica conosco, ó Deus, e fala ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em nós, liberdade para falar, para agir em cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse texto fala dos últimos minutos de Jesus na cruz, quando ele, condenado e agonizando naquele madeiro, os dois condenados com eles que estavam ali do lado, começam a falar com Jesus, um insultando, dizendo: "Aí, fizeste tanta coisa boa, tantos milagres, desce daí." E o outro, com misericórdia, com o coração contrito, disse: "Nós merecemos esse castigo. Ele nada fez de ruim." Interessante pensar que a fama de Jesus era conhecida pelos dois. Um ouviu falar dos relatos de Jesus, não sei se no julgamento, não sei se em algum momento por onde ele passou, não sei se eles estavam no meio da multidão e aproveitando, como nos grandes eventos, para bater carteira, para roubar os viajantes. O fato é que os dois haviam e conheciam a história de Jesus. Um que ele era o Messias, um que ele havia feito milagres e que poderia sair dali se quisesse. E o outro que ele era o Messias, que havia feito muita coisa boa e que estava ali injustamente, a ponto de pedir: "Senhor, quando o Senhor vier como rei", trazendo ainda um pouco da concepção da esperança messiânica dos judeus, lembre de mim, lembre de mim. Queridos irmãos e irmãs, quando eu leio esse texto e reflito um pouco sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre como nós agimos no nosso dia a dia, como nós gostaríamos de ser vistos, de ser lembrados, eu começo a refletir quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus.
Às vezes nós precisamos buscar reconhecimento humano, buscar reconhecimento estatal, né? Há poucos dias eu fiz um curso e não adiantava apenas o conhecimento do curso, eu precisava do diploma, eu precisava receber na mão o papel que diga, olha, ele terminou esse curso. Nós precisamos disso. Não adianta fazer 5 anos de faculdade, 4, e não concluir, não receber o diploma. Precisamos desse reconhecimento para o trabalho, né, para a sociedade. Nós precisamos do reconhecimento no trabalho, nas promoções que nós recebemos. Eu venho do contexto militar, onde isso é muito forte, né? Promoção que às vezes não representava nenhum acréscimo ou pouquíssimo acréscimo financeiro, mas era importante carregar uma estrela a mais no ombro. Promoção, reconhecimento. Nós vivemos em busca desse reconhecimento. Nós queremos agradar as pessoas e ser reconhecido pelas pessoas. Gostamos disso. E não há pecado nisso. Não há crise nisso. Nós gostamos de ser reconhecidos porque obedecemos todas as regras. Eu lembro que há algum tempo eu fui fazer um seguro e a companhia de seguro dava 5% de desconto se eu não tivesse infração, né? Não tivesse pontuação na carteira. Como era bom esse reconhecimento, podia dar desconto em outras coisas, né? Reconhecimento pela obediência, reconhecimento pelos feitos. Nós gostamos de ser reconhecidos pelos feitos. O pastor Rafael teve na igreja lá em Natal, que eu pastoreei, né? E aí ele falando, eu disse, cada tijolo dessa igreja, eu estava presente. Cada tijolo dessa igreja, eu contactei a fábrica, eu paguei. Eu estava ali. Nós gostamos disso. E ficamos chateados quando não acontece esse reconhecimento pelos nossos feitos. Quando há um esquecimento, ficamos. Eu fiquei em alguns momentos. Ficamos e gostamos de ser reconhecido pelas obras. Está aí os governos, né, nessa época. Olha para a nossa cidade. Aonde você vai tem buraco. Aonde você vai tem obra acontecendo, porque eles precisam desse reconhecimento agora. Porque vão aparecer na televisão daqui a alguns meses pedindo que você vote neles. Nós gostamos de ser vistos como merecedores. Como merecedores. É na nossa relação com familiar, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Merecemos a sua confiança. Merecemos o carinho. Merecemos um abraço, um beijo. Merecemos a confiança. Nós gostamos disso. E isso não é pecado, nós somos seres relacionais. A dificuldade é que nós também queremos agir dessa mesma forma com Deus. E aí muda um pouco o cenário, porque esse nosso desejo de ser reconhecido, às vezes queremos usar com Deus e não apenas ser reconhecido, mas também ser merecedores. Merecedores do favor de Deus, merecedores do cuidado de Deus, merecedores da bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí nós trazemos isso que é comum entre nós, na sociedade, nos nossos relacionamentos, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida espiritual. Então, como eu sou aceito por Deus, como eu posso ser reconhecido por Deus, como eu posso ser amado por Deus? E aí as religiões dão a sua receita. São os sacrifícios.
os sacrifícios que nós podemos fazer. Podemos fazer esses sacrifícios em dinheiro, podemos fazer esses sacrifícios em campanhas, podemos fazer esses sacrifícios no corpo, com flagelos, com dor, com sacrifício físico. Podemos fazer esses sacrifícios com ofertas generosas. Podemos fazer esses sacrifícios com rituais, obedecendo rituais, com a observância de leis, com oferendas para agradar a divindade. Trazemos isso para o campo espiritual. Isso, irmãos e irmãs, está disseminado em todas as religiões, todo lugar, porque é a forma das pessoas buscarem agradar a Deus, buscarem o favor de Deus, ou dessa divindade que eles adoram. Aí vem Jesus, e esse texto é interessante porque ele mostra algo nesse sentido. Vem Jesus e injustamente vai à cruz, sem merecer, ele vai à cruz, e tem ali 2 homens condenados por crimes que haviam cometidos, e Jesus demonstra para eles o tamanho do amor de Deus, o tamanho da graça de Deus, essa graça que nós cantamos que é maravilhosa. E aí isso precisa ensinar para nós que os nossos esforços para conquistar o favor de Deus são inúteis. Nós precisamos nos aproximar de Deus com esse coração. Lembra-se de mim, Senhor. Deus não se vende. Deus não se vende. Às vezes, e cada um de nós tem características, no meu ativismo, querendo fazer coisas o tempo inteiro, e quando eu ouço isso falando ao meu coração, eu disse, eu sei que o Senhor não se agrada pelo que eu estou ou não fazendo. O Senhor não me ama mais, melhor falando, né, pelo que eu estou ou não fazendo. Se o meu coração não estiver no teu altar. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, nessa última cena da sua vida terrena, ele rompe o véu da lei, ele rompe o véu do comércio que existia na religião daquele tempo e apresenta algo extraordinário chamado graça de Deus. Graça de Deus. E é sobre essa graça que eu queria refletir nesta manhã. Essa graça que é, como o nome diz, imerecida. É imerecida. Jesus não distribui a quem merece. Aqueles 2 ladrões ali não mereciam. Se fosse no nosso tempo, talvez alguns ou a maioria dos discípulos dissessem assim, não, vocês devem morrer, porque bandido bom é bandido morto. Jesus não, mas vocês devem morrer, calem a boca. Mas Jesus não distribui a sua graça a quem merece. Ele dá essa graça exatamente a pecadores. Pecadores como eu, pecadores como você. Ele derrama essa graça sobre nós, nos convidando a experimentar um novo tempo, dizendo para nós, olha, eu vou lembrar de você quando o reino vier, eu vou lembrar de você quando eu voltar como rei, porque o meu amor por você supera todo o seu histórico, toda a sua ficha corrida. Essa graça imerecida é manifestada a pecadores como nós. O apóstolo diz, aonde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda. Querendo dizer que o pecado não é empecilho para que Deus manifeste o seu amor por nós. Mas ele continua falando, volte-se para mim. E o que é extraordinário nesse tempo é que, nessa passagem, é que não dá tempo aquele homem correr para os sacrifícios religiosos.
Não dá tempo aquele homem correr para oferecer rituais de purificação, de expiação, seja lá o quê. Não. Aquele homem experimenta a graça no seu último momento de vida. Isso me lembra alguns homens. Eu queria citar o apóstolo Paulo das Escrituras. Um homem que se torna conhecido e temido pelos cristãos por ser um sanguinário, por ser um homem cruel com os cristãos, por perseguir e prender cristãos, para fazer com que eles desistissem dessa fé nova que ameaçava o judaísmo de então. Paulo tem um encontro com Jesus, não merecia. Ananias fala sobre isso, é extraordinário quando Ananias, esse homem, de jeito nenhum. Mas a graça de Deus alcança Paulo no caminho de Damasco. Há um outro nome, já na história da igreja, que viveu a vida devassamente. E a sua mãe orava por ele, até que um dia ele encontra Jesus e se torna um dos maiores teólogos da igreja, chamado Agostinho. Encontrado pela graça de Deus, quando também não merecia. Podemos fazer uma grande lista, e nessa lista inclui eu e você. Encontrados por Deus, para desfrutar de uma graça que não merecíamos. Uma graça que não merecíamos. Segundo o ensinamento que eu queria trazer sobre essa graça, é que ela não pode ser comprada e nem acumulada. Nós gostamos de comprar, nós gostamos de acumular, nós gostamos. Nas Escrituras, Jesus fala sobre isso, uma parábola, ele ensinando os seus discípulos sobre esse valor da graça de Deus. Ele conta uma parábola de trabalhadores. Ele diz que um homem foi na praça atrás de trabalhadores, onde ficavam os desocupados ou aqueles que buscavam um trabalho. Ele foi ali de manhã e contratou uma turma e disse, olha, eu vou pagar você X. E a turma foi para a roça trabalhar. E depois ele voltou lá no meio-dia e contratou uma outra leva de pessoas que estavam ali, olha, vão trabalhar comigo na roça e eu vou pagar vocês o justo. E aquela turma foi, e no final do dia ele voltou lá e contratou mais uma turma que trabalhou pouco tempo. E aquele dono da vinha pagou a mesma coisa para todos, os que tinham chegado às 9, os que tinham chegado meio-dia, às 3 da tarde, às 5, pagou a mesma coisa. E aqueles que trabalharam mais certamente reclamaram. Jesus diz para nós, olha, a graça, ela é imerecida, e o Senhor dá a cada um de nós como Ele quer. A graça de Deus que se manifesta na minha e na sua vida, irmãos e irmãs. Esse amor de Deus que precisa nos envolver. Os nossos esforços não compram, mas ela é dada a nós. Ela é dada a nós. Deus não nos ama mais ou menos pelo que nós podemos oferecer, pelo nosso trabalho. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos ama e quer viver conosco. Simplesmente nos ama e quer viver conosco. E aí está talvez a maior diferença entre nós e aquele ladrão arrependido da cruz. Aquele ladrão não teve tempo de viver com Jesus, de conhecer mais sobre Jesus, de buscar agradar ao Senhor com todas as coisas, de desfrutar esse amor, de se envolver nesse amor, como eu e você podemos. Ele foi privado disso pelo tempo. Eu e você não. Eu e você, apesar de estarmos na mesma condição de pecadores que não merecia a graça de Deus, Ele olha para mim e para você e nos dá tempo
nos dá tempo para viver com Ele, nos dá tempo para desfrutar esse amor. E alguém que ama sabe o quanto o tempo é importante para estar junto e para desfrutar desse amor e dessa presença. Essa graça que está disponível a nós, essa graça que é para mim e para você, que precisa nos fazer enxergar o quanto Deus nos ama, mas precisa nos envolver a ponto de vivermos essa relação de amor. E aí muda um paradigma em nós. Muda um paradigma em nós. E talvez seja isso que precisamos entender nesse tempo. É que agora o meu prazer está em encantar, no bom sentido, de agradar, de fazer feliz aquele que demonstra amor para mim. Aproveitando o romance dos dias dos namorados, né? De estar junto, de celebrar cada momento com aquele que me ama. Por isso a nossa vida dá uma guinada, não para comprar de Deus o favor, mas para viver com Ele. Viver esse amor de forma real, intensa. Essa graça está disponível a nós. Essa graça é para mim e para você. E nós precisamos refletir sobre isso. O quanto Deus nos ama todos os dias. O quanto Ele nos ama para nos dar o sustento. O quanto Ele nos ama para nos dar um lugar agradável como esse, para estarmos dominicalmente. O quanto Ele nos ama para nos dar a cama gostosa de casa. O quanto Ele nos ama para nos dar o nosso salário, o nosso sustento, as condições para que nós possamos viver. Ele tem demonstrado esse amor e graça na nossa vida todos os dias, e por isso nós estamos aqui. E às vezes nós respondemos esse amor e essa graça com indiferença. Com indiferença. Sem a devida atenção, sem o devido tempo, sem a devida prioridade, sem o desejo de estar junto. Temos respondido a essa graça, essa declaração maravilhosa de amor de Deus por nós de forma relaxada. De forma relaxada. Não nos dedicamos como devia, não damos atenção como deveríamos, não cuidamos como deveríamos, não vivemos como deveríamos, não investimos tempo, não investimos recursos como deveríamos. E aí nós queremos comprar. Aí nós queremos comprar. Aí nós queremos dar um jeito, né? É o que a gente ouve a cada ano, né? O vestibular em algumas faculdades é um suplício. E alguns preferem comprar e armam todo um esquema de fraude. Porque comprar é mais fácil. Fazer a engenhoca da fraude em um concurso é mais prático do que se dedicar e estudar. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos ama e esse amor não pode ser medido, nem aumentado, nem diminuído, mas Ele espera de nós essa declaração. O Senhor está nos chamando para vivermos com Ele, dedicar a nossa vida inteira ao Senhor. Nossa vida inteira. Não é apenas parte, não é apenas o domingo pela manhã, não é apenas o dízimo, que para alguns já é um sacrifício. Não é apenas o dízimo, é tudo. É toda a nossa vida dedicada ao Senhor.
Precisamos aprender a desfrutar do amor de Deus e viver esse amor no nosso dia a dia. Mas nós continuamos correndo atrás do vento. Continuamos agindo como se Deus se impressionasse com as nossas festas, Deus se impressionasse com a nossa tentativa de compra do favor, com o nosso perfume de domingo de manhã. Seja correndo atrás da nossa vida, querendo para nós esse reconhecimento, que às vezes é fruto do nosso querer humano. Nós queremos que as pessoas à nossa volta nos reconheçam. E transferimos isso para Deus. Seja tentando literalmente comprar esse favor de Deus. Aí a tradição religiosa fala das promessas, né? No mundo gospel, dos votos, das campanhas. É comprar o favor de Deus. O Senhor quer nos conhecer, irmãos e irmãs. O Senhor quer nos fazer conhecer essa graça maravilhosa, que nos leva e precisa nos conduzir a uma vida de alegria, de contentamento, de celebração. Celebração por aquilo que Ele já tem me dado. Celebração pela vida. Celebração pela salvação que alcançou a minha casa. Celebração por tudo aquilo que Ele tem manifestado na minha vida. Desde da minha condição de levantar de manhã até o sustento que eu recebo no final do mês, para conseguir honrar os meus compromissos, sustentar a mim e a minha família. Isso é resultado da graça de Deus sobre nós. Graça que nos convida a sermos responsáveis. Graça que nos convida a viver com intensidade essa manifestação de amor. Graça que nos convida a mergulharmos nesse amor e vivermos intensamente, dedicando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, inteiramente ao Senhor, com celebração, não como preço, mas como celebração. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos e irmãs. Que Deus nos faça esse povo que celebra, mas esse povo que se dedica. Esse povo que se derrama aos pés do Senhor para experimentar essa graça. Esse olhar maravilhoso para nós, que nos fez levantar pela manhã, que nos fez estar aqui, que nos fez desfrutar desse amor. Que a graça maravilhosa de Deus se derrame sobre a vida de cada um de nós. E nós possamos responder a essa graça, dedicando a Ele toda a nossa vida, todo o nosso ser, intelecto, bens, família. Como dizia Lutero, bens, dinheiro, poder, tudo possamos dedicar ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Com sua cabeça, vamos ter um tempo de oração.